Mas eu ronco a noite inteira. Sua mulher vai largar você porque você tá roncando demais. Roncar não é normal. O ronco não é normal porque a gente fala que ele pode esconder um problema de saúde extremamente sério, que chama-se apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono é uma das doenças, hoje, sindrômicas, que mais mata no mundo. Fala, verdadeiros harmonizadores! E para você que será o meu próximo paciente, seja bem-vindo também. Esse é o RichCast, um podcast para quem quer alinhar técnica, propósito e transformação. Olha com quem estou aqui, hein? Cirurgião bucomaxilofacial há mais de 8 anos, já realizou mais de 1000 procedimentos, atua com foco em cirurgia ortognática, deformidades dentofaciais e disfunções da ATM. Ele é membro do comitê científico do Hospital Blank, então ele é cirurgião também aqui na One Medical Group e ele é palestrante frequentemente em eventos nacionais. Além disso, ele é cofundador da ONG Seja o Milagre, que há quase uma década transforma a vida de famílias em situações de vulnerabilidade. Estou aqui do meu lado com o Magno. Seja muito bem-vindo, Magno, no nosso podcast. Gente, ele é simplesmente um galã. Esse cara é bonito demais. Aí eu até tentei me vestir igual a ele, falei assim, hoje eu vou ser um mini Magno. Seja bem-vindo aqui, tá? Sinta bem à vontade. Ainda bem que a gente tá em casa, né? A gente tá na mesma clínica que a gente trabalha juntos aqui algumas vezes na semana. E colega, né, gente? É cirurgião dentista, uma área foge um pouco do que eu faço, mas o propósito é sempre o mesmo. Eu falo que eu só vou trazer pessoas aqui que vivem o mesmo propósito que eu vivo e a gente percebe isso mesmo. E eu queria já iniciar o nosso podcast para que você contasse, dentro do seu tempo, o porquê ser dentista e o porquê bucomaxilofacial. Inclusive, já vou te adiantar. Quando eu estava na faculdade, eu sonhava em ser bucomaxilo. Assim, a vida que me trilhou para um outro lado. Então vai ser muito gostoso esse bate-papo. Legal. Primeiro de tudo, Rich, queria agradecer demais o convite e me sinto honrado de estar compartilhando essa tela com você e a gente poder trocar experiências e, sem dúvida nenhuma, os propósitos nossos são os mesmos, que é levar o melhor tipo de atendimento, o mais humanizado possível para os pacientes que nos procuram. O caminho de ser dentista, na verdade, não veio do início, né? Porque eu fiz o meu primeiro semestre de faculdade em Educação Física. Cara, por isso que ele é fortão, malhadão. Porque quando eu estava no colégio, na verdade, eu não sabia direito o que fazer. Eu não tinha referências de dentro da minha família, do sentido profissional, que eu me espelhasse. Eu tinha vários profissionais da minha família que eram de áreas distintas, mas nenhum que eu falava, eu quero ser esse, quero ser aquele. Ao final do colégio, foi perguntado, o que você gosta de fazer? Eu falei, esporte. Falei, bom, vou para educação física. Maravilha, fiz o primeiro semestre, não me achei, não gostei, até que minha vizinha de porta do meu apartamento, do meu prédio, lá da minha cidade natal, Rio Grande do Norte, ela tinha cursado o primeiro semestre de odontologia. E eu cheguei para ela, a gente se encontrou no corredor, não levar o lixo para fora. Eu falei, e aí, como é que foi o primeiro semestre? Ela falou, Magno, tô amando, tô gostando. Aí eu falei, não tô gostando tanto do meu. Ela falou, por que você não vem? Não faz a portabilidade, não troca pro curso? Caramba, bicho. E aí eu falei, será? Dentista? Nunca tinha pensado em usar aquilo. Falei, vou experimentar. Eu tinha 16 anos na época, né? Eu entrei na faculdade com 16. E aí fiz a portabilidade, tinha algumas matérias para serem pagas. No primeiro semestre das faculdades da área da saúde são muitas matérias correlatas, né? E acabei ingressando no segundo semestre de odontologia. Fiz o segundo semestre, não me achei. Falei, cara, tô no lugar errado. E aí eu falei assim, cara, eu já perdi um ano da minha vida sabendo que eu queria, que eu não queria, e eu achava que eu tava perdendo tempo. Eu falei com a minha mãe, eu não tô gostando. Ela falou, filho, se dá mais um semestre de experiência para ver se você se acha, porque eu não me achava na capacidade de atender em consultório odontológico, eu não me via naquela situação. Até que, quando eu me dei essa vontade de ir para o terceiro semestre, então, da faculdade, eu me lembro demais, It. Era uma terça-feira de manhã,
ia começar a matéria de cirurgia bucomaxilofacial. Eu entrei na sala do professor Alberto Gurgel e quando eu entrei na sala, no slide, tinha especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e 6 fotos de procedimentos distintos. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tinha 17 anos de idade. Eu olhei para aquele slide, olhei as fotos e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Caramba, tipo um amor à primeira vista. Pareceu que foi algo assim de entrar num portal e eu pensar, não importa o caminho que eu tenha que percorrer, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ir, eu preciso fazer isso. Porque eu via na capacidade de ser esse especialista de atuar diretamente em várias questões de saúde da pessoa. Não só na parte estética, que é importante, mas são poucas as especialidades que você consegue corrigir várias comorbidades, várias doenças, como problemas respiratórios, problemas mastigatórios, problemas fonéticos, problemas sintomatológicos de dor e de estética. É muito difícil você ter especialidades que se reúnam. Assim. E eu falei, é isso que eu quero fazer. A partir dali, eu comecei a trilhar desde o 3º semestre da faculdade, com 17 anos, em prol disso. Então eu comecei a fazer monitoria só para cirurgia, anatomia, patologia, farmacologia, anestesiologia, tudo para isso. Comecei a ganhar bolsa de estudo e fui galgando, comecei a apresentar artigos, ir para congressos específicos. Os professores foram vendo o meu apetite de querer ir atrás, foram me dando oportunidade de estágios nas clínicas, em hospitais. Até eu chegar ao final da faculdade, eu ter um currículo muito forte e eu realizar o meu sonho da minha cidade de Natal que eu estava, vir para São Paulo. Cara. Que era o polo, era o centro, né? Isso eu tô falando coisa de 13 anos atrás. E assim eu vim, prestei prova de residência em alguns locais de São Paulo e eu passei exatamente onde eu queria passar, que era no Hospital dos Defeitos da Face da Cruz Vermelha. Abriu uma vaga por ano. Caramba. E eu consegui e foram os anos mais loucos e realizadores da minha vida. Né? Olha, se a gente for pensar, a importância de carregar conselhos de pessoas que realmente querem o nosso crescimento e de uma certa forma a gente vê o propósito de Deus nascendo na nossa vida. O conselho da sua mãe foi o divisor de águas da sua vida. Porque talvez se ela não tivesse falado, faz o 3º período, você estava desistido talvez e Com procurado certeza. outro curso de novo. Eu costumo falar que Deus tem um jogo de xadrez no nosso mundo, né? A gente não sabe às vezes o movimento que ele está fazendo, que a gente acha que vai perder, que vai fazer algo que a gente não tem noção, só que ele já está antecipado muito, muito aos próximos passos. Então, por várias coisas loucas, se eu não tivesse saído, conversado com a minha vizinha, inquieto Sim. com as outras situações, com a minha mãe do meu lado me dando conselho, se eu não tivesse entrado naquela sala, naquele horário, se eu não tivesse os professores certos, se eu não tivesse galgado o caminho que eu tivesse galgado, eu com certeza não estaria hoje conversando com você aqui nessa nossa clínica. Colocar sempre Deus no controle, que aí essas coisas vão acontecendo e você olha para trás e fala, caramba, realmente fez sentido, porque em alguns momentos da nossa vida a gente fala assim, será que eu tô certo? Será que é esse caminho mesmo? Parece que não é aqui. Às vezes é alguma coisa que deu errado. Sim. Só que só no nosso pensamento deu errado. Exato. Mas quando você tá lá na frente, você olha para trás e não, gente, tava dando certo, eu só pensei errado. Isso é muito gostoso. Exato. Então, aí você veio para São Paulo, se especializou e desde então trabalha com isso. Hoje, né, gente, é muito renomado, muito reconhecido justamente por levar muito a sério o que faz. E às vezes a gente olha para um profissional e não consegue entender o porquê da paixão e do amor pela profissão, por aquilo que ele faz. É até por isso que eu gosto muito do podcast, que a gente consegue ver um outro lado, a gente consegue realmente ver a raiz, a essência, né, desse profissional. Então as pessoas estão tendo a oportunidade de ver o porquê que você realmente entrega resultados de excelência. Porque a paixão veio lá do 3º período da faculdade já com foco, eu vou fazer isso e não desistir. Isso a gente fala muito de sonho também. Total. A partir do momento que você apaixonou com aquelas fotos, né, de procedimentos, você colocou um objetivo na sua cabeça
E acontece o que aconteceu, o seu foco era aquele, você ia até o fim, né? Exato. Eu queria aproveitar, eu vou também te fazer algumas perguntas depois, mas eu queria tentar abordar bastante algumas coisas mais técnicas, né? Perfeito. Lógico, você tá livre, tá? Fique à vontade para você falar sobre tudo, porque essa experiência e bagagem que você tem, com certeza vai inspirar muitos profissionais e acalmar muitos pacientes. Mas vamos falar um pouco de técnica, né? Bom, trazendo para a minha área de harmonização facial, gente, eu queria que a gente começasse a entrar num assunto que é muito legal, mas ao mesmo tempo é até um pouco polêmico isso, sobre a cirurgia ortognática. Eu não vou nem me ousar falar sobre isso, vou deixar você falar o que realmente é a cirurgia ortognática, e porque eu percebo que alguns, não todos, e depende de qual profissional realizou, costuma ter um pouco de crise de identidade, que é normal. Então eu queria que você falasse um pouco do que é a ortognática, que quem faz a cirurgia ortognática, gente, é muito importante para a minha área. Então, às vezes eu tenho pacientes que precisam passar primeiro por essa cirurgia para que eu consiga realmente entregar um resultado de excelência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a ortognática para a gente. Perfeito. Eu gosto de explicar a ortognática do princípio do latim dela, né? Orto vem de retificar, por isso que ortodontia, retificar dente. E gnático vem dos nomes antigos dos ossos maxilares, que eram chamados de ossos gnáticos. Então, ortognática vem de retificar os ossos maxilares. Esse é o conceito inicial. Daí, você já começa a entender o porquê que eu preciso retificar os meus ossos maxilares. O que problemas eles podem me causar para eu precisar mexer neles. A partir do princípio que você tenha 5 tipos de indicações para se mexer, e depois eu vou te falar a parte técnica. Então, se você tem algum problema de dor facial, como dor de cabeça, dor articular, dores em geral no seu rosto, sendo bem diagnosticado a ortognática para você. Se você tem problemas na dicção, na sua fala, no posicionamento da sua língua, a ortognática pode ser para você. Se você tem problemas respiratórios, como por exemplo congestões nasais, ronco, apneia obstrutiva do sono, distúrbios de insônia, a ortognática pode ser para você. Se você tem problemas de encaixe dentário, como por exemplo tratamentos ortodônticos muito longínquos, ou tratamentos ortodônticos que você até usa o aparelho, mas ao tirar os dentes entortem tudo de novo, que isso é muito comum, a ortognática pode ser para você. Então, quando a gente coloca essas 5 correções que a ortognática traz, aí você consegue entender que ao modificar o posicionamento dos meus ossos maxilares, eu consigo solucionar boa parte desses problemas que eu citei anteriormente. Então, como que funciona a técnica da cirurgia? Que ela, por muito tempo, e ainda hoje, é mal vista, é mal falada, porque se torna uma cirurgia muito invasiva. Eu já te adianto que nos últimos 5 anos se mudou muito a forma de fazer a cirurgia ortognática, que hoje em dia a gente faz com a técnica minimamente invasiva. A partir do momento que as cirurgias gerais, né, cirurgias plásticas, cirurgias gástricas e a cirurgia bucomaxilofacial, ela entrou muito no conceito de querer o bem de verdade do paciente, ela começou a entender que não precisava fazer, às vezes, grandes cortes, grandes descolamento de tecidos para poder chegar no resultado que antes tinha. E começou, então, a diminuir o tamanho dos cortes, diminuir ao quanto você mexe no paciente, entregando o mesmo resultado ou até melhor. A ortognática minimamente invasiva veio exatamente para isso. Então, consiste a cirurgia da gente fazer pequenos cortes por dentro da boca do paciente. A gente faz um corte na gengiva na parte de cima e um corte na gengiva na parte de trás da mandíbula. Essas estruturas que a gente faz pequenos cortes de mais ou menos 1 centímetro, é isso aqui, a gente já consegue chegar nesses ossos maxilares que eles estão defeituosos, fazemos pequenos cortes nesses ossos defeituosos, colocamos para a posição que a gente quer, que é o correto para aquele paciente, e colocamos pequenas plaquinhas de titânio para segurar naquela posição. É uma cirurgia que a gente tem mais ou menos de 3 a 4 horas de duração. O paciente ele interna no mesmo dia e vai de alta no dia seguinte. E o pós-operatório dura em torno de 1 a 2 semanas de recuperação. Para trazer benefícios para aquelas 5
tipos problemáticos que eu expliquei anteriormente. Ou seja, quando a gente pensa em uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, que ela tem um tempo de duração curto e que ela te entrega de volta à sociedade para 10, 14 dias para solucionar 5 grandes problemas da sua vida... É mágico isso. É mágico. Então, a gente hoje em dia está surfando no melhor que a ortognática pode trazer. Porque não só a técnica minimamente invasiva veio para ficar, apesar de ainda ter muitos profissionais que não fazem, mas existem cursos, especializações que estão trazendo eles para esse nosso ramo. Mas também tem algo muito legal, que chama-se planejamento cirúrgico virtual. Hoje em dia a gente consegue fazer uma tomografia computadorizada do paciente, trazer ele para um escaneamento facial, que a gente tem a tecnologia do Vectra. A gente une a tomografia ao escaneamento facial e a gente consegue simular no software de computador com exatidão os movimentos que eu quero colocar aqui nos meus ossos maxilares. E o paciente já consegue ver antes da sua cirurgia a previsibilidade do resultado, ao que ele vai mudar. E isso é excelente, porque a gente já mata aquela ansiedade que o paciente vem a ter. O paciente ele chega e fala assim, e agora? Porque para você, paciente, que está vendo ele falar sobre essa cirurgia e tem esses 5 tipos, como se diz, 5 motivos, né, para poder fazer, e trazendo um pouco para a minha área, que seria um pouco mais estético, pessoa que talvez de perfil não tem queixo, fica aquele queixo retraído, às vezes a pessoa fica assim, mas como que vai ser o meu rosto com um queixo muito projetado? Porque uma coisa é na harmonização, eu vim aqui desenhar um pouquinho o seu mento, projetar ele um pouquinho, deixar ele mais desenhadinho. Outra coisa é uma cirurgia, onde a pessoa chega assim, exato. E de repente eu tenho um mento muito projetado, e realmente isso pode gerar uma ansiedade. Sim. Então, por isso que ele está falando que existe a tecnologia onde ele consegue fazer uma simulação do seu mento jamais projetado, ou quem tem realmente o mento lá na frente, né, que é os famosos queixada. Exato. E aí consegue retrair esse queixo. Inclusive, eu tenho um amigo, né, que teve que fazer essa cirurgia e ele conta, mas já tem muitos anos. Já deve ter mais de 10 anos, um amigo sócio, inclusive. E ele falou que ele passou por um período de crise de identidade. Sim. Né? Então eu acho que, eu te falei, fiz essa pergunta no início, acho que essa simulação também já antecipa um pouco esse resultado e talvez consegue minimizar essa crise de identidade. Como que você acha que funciona isso? Sem sombra de dúvida, Rit. A gente já consegue mostrar para o paciente como é que ele ficaria. Só que tem, na verdade, um espaço de linha do tempo até você chegar àquele resultado. Nesse espaço de linha do tempo, o paciente vai ter um rosto diferente do que ele já viu na vida, que é um rosto um pouco mais inchado. Eu costumo falar que não é algo que vai te desfigurar. Vai parecer que você está com um pouco de cachumba, vai parecer que você está parecendo o Kiko, mas vai mudar. A transição para você ir desinchando leva um tempo. Qualquer cirurgia que você faça, uma prótese de mama, você incha, né? O nariz você incha, operar o rosto é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é acelerar esse processo de desinchaço para o paciente começar a enxergar mais rápido o resultado. É aí que entra a técnica minimamente invasiva. Porque como eu faço pequenos cortes, pequenos descolamentos, o paciente incha muito menos, ou seja, ele volta muito mais rápido. O período de adaptação é mais rápido. Muito mais rápido. Porque como antes abria tudo, descolava um monte de tecido. Isso. O processo inflamatório era um pouco mais agressivo. Era muito mais. E aí muito edema. Então a crise de identidade não vem só pela projeção de mento, né? É justamente geralmente no período transacional. Entendi. A soma disso com o edema, né? Exatamente. Depois o paciente ele vai gostar da cirurgia. Não tem como, porque a gente já combinou antes como ia ficar o perfil facial dele, como ele ia se gostar, ele aprovou, ele participa do nosso planejamento. Porque uma coisa é eu achar bonito aquele resultado, outra coisa é o paciente. Então, às vezes, no programador que a gente faz com a cirurgia, eu coloco aquela mandíbula do paciente naquela posição que eu acho bonita, o paciente pode achar exagero. Ele fala, Magno, eu acho que está muito diferente do que eu queria. Dá para a gente recuar um pouquinho? Claro que dá. Então a gente faz como se fosse uma brincadeira de Lego. Antes de ser uma cirurgia. Antes de operar. É igual você construir uma casa. Primeiro você vai ver o projeto. Sim. Só depois do projeto feito que você pode ir comprar um material. Eu mexo nele, reprova, aprovo antes de pôr a mão na massa. Quantas vezes for necessário. Entendi.
Agora fala pra mim um pouquinho que teve um dia, gente, que eu tava andando ali, a gente parou no corredor, começamos a bater papo sobre o caso clínico, foi bem legal. E eu achei muito interessante também a possibilidade que às vezes tem de trazer um bom resultado com cirurgia e às vezes sem cirurgia, que foi o caso de um paciente que às vezes, no caso dele era prótese, mas acredito que no osso também há a possibilidade disso, quando a pessoa talvez tenha um sobreosso, ou talvez um lado do mento tenha um pouquinho mais de projeção, e aí existe também a cirurgia para você desgastar um pouco esse osso e trazer, sem precisar ser tão invasivo, né? Ser uma cirurgia de ter que colocar um titânio, vamos dizer assim. Aham. Ou às vezes você evita ter que ficar preenchendo também, seja uma coisa mais definitiva, né? Perfeito. É muito interessante porque a área da harmonização, ela anda de mãos dadas com a bucomaxilo, né? Nós dois trabalhamos com harmonia facial. Talvez a bucomaxilo de uma forma mais, como posso falar, abrupta, e a harmonização com mais detalhes. Por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto. É como se fosse um engenheiro civil e um arquiteto. A gente ali está unindo forças. E aí, a gente tem começado a receber muitos pacientes que não têm indicação de cirurgia ortognática, mas se queixa de algumas deformidades faciais. Essas deformidades faciais, às vezes, não são resolvidas colocando volumes no rosto, como harmonizadores, como preenchedores, como fios. Muitas vezes são removidas, aliás, muitas vezes são resolvidas fazendo remoção do que está em excesso. Então, o caso que a gente tinha conversado, que está começando a se tornar cada vez mais comum, é um paciente que tinha uma assimetria facial. Um lado do rosto dele era um pouco maior do que o outro lado. Que aos olhos dos seguidores dele, porque é um influencer, talvez fosse irrisório. Só que ele que trabalha com imagem, com câmera, ele gostava muito de se ver e se perturbava muito com isso. E quando a gente foi analisá-lo, a gente percebeu que realmente ele tinha mais gordura nessa região da bochecha. De fato, ele tinha um osso nessa região um pouco mais volumoso. De fato, o queixo dele era um pouquinho mais torto. Então, quando a gente avaliou minuciosamente ele, fazendo fotos, escaneamento, Estudou tomografia, muito, é cara. estudo, Rit, você falou tudo, é estudar o paciente, não colocar ele numa forma que é igual para todo mundo. Uhum. E aí, quando você não coloca o paciente numa forma, mas de fato estuda, se preocupa em resolver, a gente identificou esses problemas, levamos eles para a cirurgia e fizemos cirurgia só de um lado. Foi muito legal. Só de um lado. A gente teve o lado de referência dele que ele gostava como esquerdo e falou, vamos imitar o lado esquerdo. Claro, a gente tem que entender que totalmente simétricos ninguém é. Sim. Mas o que a gente conseguir trazer de melhoria, de atenuar essa assimetria, a gente conseguiria. E a gente teve o caso dele e foi um sucesso, graças a Deus. Operando só um lado. Inclusive, a gente pode depois divulgar esse caso para vocês verem, talvez fazer algum shortzinho do caso que ficou impressionante. E a vantagem das tecnologias, né, Marco? Porque a tecnologia que a gente tem aqui na clínica Elvecta, a gente consegue fazer um espelhamento de M-faces vendo só osso, né? Exato. Isso é muito positivo. Você faz aquele espelhamento, primeiro, sem ser osso, o espelhamento da face, o paciente gosta de qual lado? Ah, eu gosto mais do meu lado esquerdo. A gente faz aquele espelhamento do lado esquerdo dos dois lados e o que, que a gente tem para fazer e cirúrgico. Foi impressionante mesmo, gente, a cirurgia, porque ele operou só de um lado, trazendo o quê? Mais simetria dessa face com essa. Porque realmente quando ficava de perfil, o paciente dele tinha um perfil bem mais definido, bonito. Já do lado direito parecia que tinha uma gordura. E olha que interessante isso, né, Marco? Você nem chegou a falar, vou falar por você. Fala. O paciente já tinha feito bichectomia. Isso, né? Que é verdade. aquela bichectomia mais tradicional, Aham. que faz aquele pequeno corte. E aí o Magno fez o quê? Ele encontrou mais gordura, né, que não tinha sido suficiente, o tanto de gordura Isso. que aquela bichectomia tinha feito. E aí ele conseguiu fazer um esvaziamento de gordura nessa M-face que realmente é o paciente que vai mandar. Pô, eu não gosto desse lado que está mais gordinho. Então ele conseguiu. Ele acreditava também que só com aquela bichectomia que é a mais tradicional não seria capaz de encontrar essa gordura, né? Fala pra De fato, gente. é exatamente isso. Muitas vezes o paciente chega com essa queixa de assimetrias faciais, de um lado diferente do outro, já falando, mas eu já realizei tal cirurgia, já fiz tal coisa.
E aí, quando você vai examinar, tocando no paciente, vendo o exame de tomografia, entendendo o fato dele, você percebe, ó, talvez até tenha sido mexido, mas ainda existe a possibilidade da gente melhorar. E aí você tem que bater no peito e falar, bom, eu sou capaz de te ajudar fazendo isso. Porque se a gente fosse também ouvir somente o paciente, a gente fala, bom, não é da gordura da bochecha, da onde que é? Aí você já vai para um outro ponto de você fazer um lifting facial, retirar excesso de pele, para um resultado que teria uma condição de melhorar muito menos invasivo. E aí a gente foi para uma cirurgia, a gente fez uma bichectomia um pouco mais profunda para tirar essa gordura lá de dentro. É uma cirurgia feita sob anestesia geral para poder trazer o conforto e segurança pro paciente. E a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente tirou ali desse paciente, o que ele falou que não tinha nada, 6 gramas de gordura. Olha isso. 6 ml, na verdade, de gordura. Isso, porque já tinha tirado Já um tinha pouco tirado, de ml, né? já tinha tirado. A importância de não tentar resolver o caso do paciente com vendas nos olhos, né? Sim. Com achismo. Eu acho que isso funciona. Então, é o que a gente falou no início desse caso, a importância do estudo, né? A tomografia, os exames clínicos, tudo que fez com essa tecnologia para chegar nesse resultado. Exato. Agora, uma coisa que talvez vai ser bom até para mim. Eu não sei se eu tenho, mas eu ronco demais. Então, talvez você que está acompanhando ache que não tem solução pro... A minha esposa não escuta eu roncando porque o som dela é mais pesado que o meu. Mas eu ronco a noite inteira. E aí existe cirurgia para melhorar, se no caso de apneia. Fala um pouquinho pra gente também sobre isso. Que às vezes o paciente ali tá roncando demais, sua mulher vai largar você porque você tá roncando demais. Cara, é muito interessante você falar de mulher largar, porque saiu no início do ano a reportagem que eu achei abominável, que chama-se Divórcio do Sono. E olha, eu nem sabia disso. Vai. Divórcio do sono, os especialistas, eles orientam os casais a dormirem em quartos separados para poder cada um ter o seu problema. Olha como é a solução. Olha como é a solução. Né? Que sim. É algo assim que eu li aquilo e fiquei assim, horrorizado. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que roncar não é normal. Se você ronca, entenda que não é normal roncar. Ah, Magno, mas é preocupante, eu preciso fazer alguma coisa? Eu não estou falando isso, eu estou te falando que não é normal. Certo? É fora do normal. Muita gente tem ali uma unha encravada, que não gera nenhum problema, tem unha encravada, é normal? Não é normal ter unha encravada, mas você tem, tá tudo certo, não é possível, às vezes, fazer algum tratamento, mas ter ela não é normal. O ronco é a mesma coisa. Que ótima comparação. Eu amei. Mas, e depois entendendo isso, a gente tem que entender o porquê que a gente ronca, né? Por que a gente faz o barulho quando a gente ronca? O ar, quando ele entra pelo nariz, ele até pode encontrar algum tipo de obstáculo ali em um septo desviado, em um que a gente chama de carne esponjosa, que faz com que o oxigênio já não entre com o volume necessário para a gente respirar. Mas o barulho do ronco, na maioria das vezes, não vem do nariz. Ele vem do espaço que passa depois do nariz, na garganta. É só você ir em casa tentar simular um barulho de ronco. Onde que vibra? Dentro do nariz ou lá na garganta? Na garganta. Na garganta. E a zona que vibra é uma região que a gente chama de palato mole. Palato mole é a região onde está a sua campainha, a úvula. Quando você abre bem a boca, você vê um sininho. Ali é aquela zona que, por ela ser, às vezes, defeituosa, faz com que ela fique flácida. E o ar, quando passa pelo nariz e chega nela, vibre. Isso é o barulho do ronco. O ronco não é normal porque a gente fala que ele pode esconder um problema de saúde extremamente sério, que chama-se apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono é uma das doenças, hoje, sindrômicas, que mais mata no mundo. Não por causa dessa síndrome em si que é a apneia, mas o que ela faz com o nosso corpo. Porque pensa que ao você tentar inspirar quando está dormindo, quando a gente ronca, você concorda comigo que o ar não entra suficiente para o pulmão? Sim. Porque encontra um bloqueio e o ar não passa. Essa insuficiência do oxigênio faz com que, com o tempo, o seu pulmão ele comece a trabalhar
com muito mais força. Ele requer essa energia do coração, porque ele começa a bater mais forte para te dar essa energia. O seu corpo começa a ficar todo inflamado, porque está fazendo com que o batimento cardíaco jogue essa inflamação nos vasos sanguíneos. Esse oxigênio que está deixando de entrar começa a falhar em algumas partes do corpo, como órgãos genitais e questões cerebrais. E aí, dependendo do grau dessa apneia, do quão grave essa obstrução respiratória, o corpo ele vai deixando de viver para sobreviver. Essa sobrevivência, ela pode durar 5 anos, 10 anos, 15, até chegar um dia que o seu corpo não aguenta. E ele para. As paradas cardiorrespiratórias, elas são em 15% mais comuns em pacientes que têm, por exemplo, apneia obstrutiva do sono grave e obesidade. Pacientes que desenvolvem diabetes tipo 2 por causa de aumento de cortisol e resistência insulínica também é por apneia do sono. Paciente com AVC isquêmico, ou seja, paradas de oxigenação no cérebro, tem envolvimento com apneia. Pacientes com Alzheimer, demência, tem relação com apneia. Por isso que hoje a gente encara a apneia do sono como um problema de saúde público. As pessoas não falam direito sobre isso no Brasil, porque fora, Estados Unidos, Europa, existem demais, centros, departamentos hospitalares dentro de hospitais, andares inteiros, para diagnosticar e tratar a apneia do sono. Então, assim, é imprescindível a gente falar sobre isso, porque, de fato, muitas pessoas estão morrendo aos poucos em casa. Gente. E muitas pessoas nem sabem. Eu vi, um dia desse, eu estava assistindo a novela com a minha namorada, a novela Agora, da Vale Tudo. E aí tava uma cena que é um rapaz, que é o Jarbas, com a esposa dele, que é a Consuelo. E aí, eles estão numa crise de relacionamento, e olha que é vida real, tá? Que o cara não tá mais comparecendo na cama. E ela chega pra ele toda arrumadinha, tal. Fala, e aí, Jarbas, como vai ser? O cara com o pescoço desse tamanho, cara de cansado, obeso. E ele fala assim: ai, amor, eu trabalhei tanto hoje, fiz compra pra lá e pra cá. Isso é o que ele fala, trabalhei tanto, fiz compra lá e pra cá, tá cansado, não consegue dormir. É a cara de um paciente apneico. Uhum. E hoje a galera não fala sobre isso. As pessoas estão morrendo em casa, gente. Não, e realmente é um tema que não é abordado. Eu mesmo, que a gente acompanha um monte de conteúdo, um monte de vídeo mesmo, e se você não vê mesmo falar sobre isso. Inclusive, por que eu até abordei esse caso? A minha mãe, ela ronca muito. A família dela, ela, a irmã. E aí eu e meus irmãos, a gente já tentou encontrar profissional para levar ela, para realmente avaliar, porque é uma... Cara, a pessoa engasga com ronco. Ela tem tanta dificuldade. E ela chega a acordar com ronco, de tão sério, né, que é. Pensa que esse movimento que você vê de engasgo e de acordar com ronco, a gente avalia esse paciente com um exame chamado de polissonografia. A polissonografia é aquele exame que você vai no laboratório, coloca alguns eletrodos no seu corpo e é avaliado a sua qualidade de sono. E ali vai quantificar qual que é o seu grau de apneia do sono. E pasme, a maioria das pessoas em situação como sua mãe tem uma apneia moderada para grave. O que significa isso? Que muito provavelmente em 1 hora de sono dela, ela tem em torno de 15 a 20 interrupções respiratórias ao dormir. Ou seja, uma pessoa que tem uma apneia moderada é como se a cada 2 minutos do sono dela tampassem a respiração e deixasse tampada por 10 segundos, porque é quando a gente quantifica uma apneia. Imagina uma pessoa que tenha 20, 30 episódios desse por hora. Eu tenho pacientes operados que têm 80 episódios por hora. Eu já operei pacientes que tinham 130 episódios de apneia por hora. Uma pessoa dessa, ela não tem mais 5, 10 anos de vida, gente. Não tem. Para tudo, né? Para tudo. E aí, por isso que a gente fala da importância de se avaliar o ronco e tudo mais, né? Então, voltando ao assunto de como a gente fazer para, primeiro, bater o martelo e falar, eu tenho ronco, tenho apneia. Primeiro avaliando o paciente, trazendo ele para a clínica, entendendo as queixas dele, sabendo se ele tem algum problema
de fato durante o dia que deixa ele cansado, Se exausto. sentindo mais exausto. Né? Isso é muito comum, tá? Se você tem um relato pelo seu parceiro ou pela sua parceira que você dorme roncando e ao você acordar, você se sente ainda cansado, Como parece se não que dormiu você não direito, dormiu né? direito, aí você começa seus afazeres, parece que você está indo um pouco aéreo, falta concentração, durante o dia você fica ansioso, estressado, dá aquele almoço, você começa a ficar com muito sono, começa a ficar improdutivo, aí você começa a perceber com o tempo que você está engordando mais, ou você está tentando ir para academia e não está ganhando massa magra direito. São esses fatores que a gente vai ligando um paciente que não está tendo boas Tá noites tudo de sono. relacionado, Tudo né? relacionado. E aí a gente começa a identificar esse paciente na nossa clínica. O exame que a gente faz é a polissonografia, para ter certezas, mas muito clinicamente. Pacientes como você são, na verdade, a maioria. Ah, eu ronco muito, mas não tem nenhuma outras queixas em relação a isso. O que acontece? Geralmente é essa flacidez lá do céu da boca que eu comentei. Existem cirurgias para isso, mas existem também tratamentos de laser. Então, por exemplo, a gente tem aqui na One uma máquina chamada Fotona. A Fotona, ele é um laser que, ao ser aplicado na região que está flácida, a gente causa um certo enrijecimento dessa estrutura. E esse enrijecer lá da região da úvula da sua campainha acaba diminuindo o vibrar do seu ronco. Então existem estratégias, quando bem indicado, de você não precisar passar por cirurgias para tratar. No caso desse, pessoas talvez que trabalham com a voz para cantar e tudo mais, esse tipo de procedimento com fotona pode atrapalhar, talvez? Eu acho que influencia diretamente, não? É uma boa pergunta. Atrapalhar não, mas eu creio que melhorar. Eu até brinco que muitas pessoas elas relatam que a voz mudou depois de, por exemplo, uma cirurgia ortognática. Mas, na verdade, o que faz a voz mudar é muito a sua dicção, é a forma que você movimenta os seus músculos e sua língua. Como você modifica um pouco da posição dessa estrutura da sua mandíbula ou também da maxila, a língua ela assume uma nova posição. Eu acredito E nisso, essa né? nova Posição da posição faz com que, às vezes, a gente mude. E aí, o paciente antes falava errado, mas se acostumou e achava que aquilo era o certo. E às vezes precisa passar por um trabalho de reavaliação com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, para poder voltar ao normal. Mas a gente já operou diversos cantores, cantoras, que alguns relataram que teve uma mudança, mas com o tempo foram relatando melhorias. Então Entendi. sim, a possibilidade, mas o laser em si, ele não causa. Não gente, traria essa Eu mudança. tenho o tratamento em casa. Aqui, e tô roncando. Vou parar de roncar Vamos agora. sair daqui, vamos ali do lado? Já Tava aqui vamos do direto lado, fazer cara. o procedimento. Do lado aqui, cara. Então, ó, se você ronca e quer um procedimento paliativo que talvez dentro do diagnóstico não precise de uma cirurgia, a gente tem aqui, não sabia mesmo. Vou Perfeito. trazer minha mãe, inclusive, amanhã para fazer isso. Traz aí. Agora, outro assunto também que é muito comum, pessoas que sentem muita dor de cabeça, chega às vezes até enxaqueca, né? Que é aquela dor insuportável a ponto que a pessoa tem que ir para um hospital com tanta dor. Isso não sempre, mas na maioria das vezes está muito relacionado com a articulação temporomandibular, né? E aí fala pra gente também um pouquinho sobre esse tratamento e quando chega a ser cirúrgico, que tipo de cirurgia que faz quando a pessoa tem essa disfunção temporomandibular, que é a DTM. Perfeito. Essas queixas de dor de cabeça é o que hoje eu mais recebo no meu consultório, né? Porque, na verdade, muitos pacientes, eles acham que dor de cabeça forte é igual a enxaqueca, né? Para o brasileiro tem muito isso. Já foi feita uma pesquisa que... você acha que sente enxaqueca? Eu tenho dor de cabeça forte, então acho que é enxaqueca. Ele mesmo já se diagnostica, né? E a gente tem que entender que enxaqueca é mais voltado para uma questão neurológica, ou seja, de dentro da sua cabeça, no seu cérebro. Por algumas questões hormonais, por algumas questões de alterações fisiológicas do seu cérebro que te causam enxaqueca. Mas nós temos uma coisa muito grande perto do nosso cérebro que não é lá dentro, mas por fora, que é a estrutura muscular. Então eu te convido em casa a fazer um teste. Pega os seus 2 dedinhos indicadores e se você tem dor de cabeça, coloque na região que você costuma ter dor. Geralmente as pessoas vão colocar aqui, ó, esses dedos. Região do músculo temporal. E aí, faça um movimento de apertar os seus dentes. Nossa, como assim, Magno? Aperte seus dentes.
Você vai sentir saltar esse músculo aqui lateral da cabeça. Esse é o músculo temporal. Esse músculo, ele é colado no seu crânio, que o crânio é colado no seu cérebro. Por isso que muito paciente tem dor no músculo e acha que é uma dor neurológica ou enxaquecosa. Só que na verdade é uma dor muscular. E aí a questão é que são tratamentos totalmente divergentes. Totalmente divergentes. Hoje em dia eu tenho recebido muitos e muitos pacientes encaminhados de neurologistas, encaminhados de cirurgiões e de tratamentos de dor para tratar uma dor muscular. É muito mais tranquilo. Então isso é muito legal. A gente está começando a não entrar somente na cabeça dos pacientes com diagnósticos diferenciais de dores de cabeça, mas também na cabeça dos profissionais de saúde, que sempre trataram de uma forma que não era talvez errada, mas às vezes insuficiente. Que não ia direto na causa. Que não ia direto na causa. E aí o que acontece? O porquê que a gente, na verdade, tem essa dor de cabeça muscular? E muito tem a ver com o famoso bruxismo. Então, bruxismo, né, não tem nada a ver com bruxo, com bruxaria, né? A gente vê. Mas bruxismo, ele vem até de bruxus, né? Que é ranger dos dentes em grego. Só que bruxismo é muito mais do que ranger de dente. Bruxismo, ele é qualquer hábito de movimento da sua mandíbula involuntário. Então, tem muita gente que aperta os dentes, muita gente que range, mas tem muita gente que movimenta a mandíbula sem necessidade. Eu, por exemplo, tenho um bruxismo que quando eu estou, às vezes, muito atarefado, ansioso, eu fico assim, ó. Que é um hábito seu. É um hábito meu. Nesse movimentar da minha mandíbula, eu acabo forçando essa minha musculatura de músculo temporal e dos outros músculos, como o masseter. E aí, eu sobrecarrego esses músculos, inflamo esses músculos e eles doem. Causa uma hipertrofia, simples assim, né? Simples assim, Rit. Então, quando a gente pensa em tratar, por exemplo, dores de cabeça, a gente tem que ir na causa do problema. E não ficar passando remédio ou fazendo outro tipo de tratamento, mas sim entender se o problema é bruxismo, tratar essa comorbidade, essa doença. E aí, você me perguntou sobre cirurgia para isso, né? A questão é que quando a gente fica forçando cada vez mais essa nossa musculatura da cabeça e da mandíbula, a gente tem uma articulação no encaixe dessa mandíbula aqui na cabeça, que a gente chama de ATM. ATM, ela é uma sigla para articulação temporomandibular. Ela leva esse nome justamente por causa da função dela. Ela articula a têmpora com a mandíbula. E aí, quando eu abro e fecho a boca, você vê a minha articulação bem aqui afundar e trabalhar. Ó. Essa minha movimentação da articulação, ela é feita a todo e qualquer movimento que você faça com sua mandíbula. Falar, sorrir, mastigar, bocejar, beijar, tudo. Você movimenta a mandíbula, movimenta a sua TM. Se eu tenho sobrecarga nessa minha articulação, como por exemplo com o bruxismo, eu posso inflamá-la. Desenvolver uma inflamação lá na TM. nela. E aí eu tenho alguns problemas em relação a isso. Dores na articulação. Eu posso sentir dores de ouvido, Rit. Eu posso sentir zumbido por um problema da minha articulação. E aí, com o tempo, se eu não trato, eu posso tirar essa articulação de uma posição correta. Desgastar. Que a gente chama de desgaste e de luxação da articulação. Talvez você em casa, se não você, mas conhece alguém que sente estalar a mandíbula quando está comendo, quando está falando. Esse estalo não é normal. Estalar a mandíbula não é normal. Significa, muito provavelmente, que a sua articulação da ATM está fora da posição. É igual, às vezes, você vai agachar e sente um estalo no joelho. Acha um pouco estranho, mas a questão é que a gente não agacha todo o tempo. Aqui a gente movimenta todo o tempo. Para tudo a gente movimenta. Para tudo. Na maioria das vezes, a gente não trata isso com cirurgia. Tá? Existem diversas outras técnicas, como o uso de placa de bruxismo, sessões de relaxamento muscular com fisioterapia, com fonoaudiologia, compressas quentes de água. Só os casos que a gente chama de refratários, que não tiveram ali um bom andamento com os resultados clínicos, com os tratamentos conservadores, a gente pode investigar um pouquinho mais profundo, pedindo exames de ressonância magnética dessa articulação, entendendo se tem algum distúrbio sério dessa articulação, para a gente pensar em tratar ela de uma forma mais cirúrgica. Se for algo mais sério e partir para uma cirurgia, calma, não se preocupa.
Porque às vezes a gente consegue até resolver isso com infiltrações da articulação. Você provavelmente conhece alguém, algum tio que já falei, já infiltrei o joelho, já infiltrei o ombro. Dá para fazer a mesma coisa na sua ATM. É como se estivesse lubrificando o motor. Como se estivesse lubrificando o motor. Exato. E aí, casos mais sérios, a gente pode ir para cirurgias que mesmo assim, hoje em dia, Rit, a gente tem as técnicas minimamente invasivas também para ATM, com as cirurgias por vídeo. Então, Magno, dá para a gente operar por vídeo um ATM? Dá. Então, uma cirurgia que fica com 2, 3 pontinhos na sua pele, que a gente consegue entrar com a câmera na sua articulação, identificar o problema que a gente já estudou, de novo, estudou na ressonância. Na ressonância, na atômica. Isso. E devolver para o paciente o que antes ele já tinha estragado. Então, existem algumas técnicas hoje para a gente ter um resultado muito agradável para o paciente que tem esses distúrbios articulares. Chega a um ponto que, às vezes, a pessoa, quando abre a boca, depois de estar com muita disfunção, chega, às vezes, o côndilo sair da eminência mesmo, né? Sim. E a pessoa fica com a boca travada, aberta, e aí um profissional ter que voltar ela para o lugar. Exatamente. Então, começou a sentir dorzinha de cabeça, gente, procurar o profissional certo, responsável, para ter um diagnóstico mesmo, ter esses diagnósticos diferenciais, mas para chegar na causa, para realmente tratar. Perfeito. É algo muito interessante, porque tem pessoas, eu mesmo já tive paciente, que fala que sofre há mais de 10 anos com a dor de cabeça, porque às vezes fala assim, não, dor de cabeça eu sinto todos os dias. E acho que é normal já, né? Mas tem o dia que tá o extremo que eu tenho que ir para o hospital para tomar um analgésico. Isso não é normal, pelo amor de Deus, né? Não é. Cara, que legal. Tipo assim, foi o primeiro podcast que a gente entrou mesmo em cima de técnica, e eu acho que isso é muito gostoso, porque desvenda muito mistério para o paciente. Porque o paciente ronca, o paciente sente dor de cabeça e às vezes ele está em casa sem informação nenhuma, sem informativo. Exato. Até porque o celular e a rede social hoje só serve para ver memes e dar risada. Eu falo por mim também, né? Então, que legal, que gostoso. Eu queria agradecer a sua presença no podcast. Foi tão gostoso que dá vontade de não parar. Então eu vou ter que convidar ele de novo para a gente abordar outros assuntos. Mas antes da gente fazer esse encerramento, eu gostaria que você talvez trouxesse um conselho seu para paciente que talvez sente esse desconforto, né? Uma dica, o que eles devem fazer, como procurar um profissional de excelência mesmo. E uma dica para profissional que às vezes tem um sonho de chegar onde você chegou, de ser essa referência dentro da sua área, né, que é de admirar também. Então, esses dois conselhozinhos, um para o paciente, um profissional, o que você poderia falar para eles? Perfeito. Primeiro, para o paciente, se cuide. Entenda que o seu corpo é o seu mais notório templo. Então, procure nutrir ele de coisas boas, tanto de informações que você lê, como de tratamentos de saúde. Procura sempre excelência para você, porque isso é muito importante. Você vai viver nesse templo para o resto da sua vida. Então procure se cuidar. De verdade, não menospreze sua saúde. Essa é a minha dica para você, paciente. E para você, profissional de saúde, ache algo que você se apaixone, que você de fato ame, que você fale que se pudesse trabalhar de graça, que somente sorrisos e abraços pagassem a sua conta, fale, é para isso que eu ia. Porque somente nos momentos que você não tiver ali uma agenda cheia, que você tiver às vezes com as contas apertadas, somente o amor pela profissão, pelo seu propósito, que vai te segurar aonde você está, e na verdade isso vai te alavancar mais ainda. Então não importe qualquer área que você vá, se apaixone por ela e se engrandeça em nobreza dentro dela, porque aí sim você vai ser uma pessoa de sucesso, de verdade. Show de bola, tá vendo? É muito gostoso ter pessoas do mesmo ecossistema, né? Que fala a mesma língua, que vive de fato o mesmo propósito. E, mais uma vez, grato por tudo que você revelou. Eu gosto de profissional assim, gente, que não esconde nada, revela tudo, fala tudo que está nos bastidores, porque é o que a gente vê muitos profissionais que às vezes esconde o que realmente acontece de fato. Foi bom para mim, foi uma aula. Tive uma aula agora de 1 hora com você. Então, gente, eu queria agradecer você também que permaneceu com a gente durante todo esse tempo.
Acredito que você vai sair daqui muito mais rico de informação, tanto profissional quanto paciente. E é isso. O RichCast tem esse propósito de transformar a sua vida, de realmente abrir a sua mente para viver aquilo que o Criador tem para que você viva. E antes de mais nada, eu queria convidar você para se inscrever no canal. Não perca tempo. Inscreva no canal, porque a nossa intenção é sempre trazer profissionais de excelência para compartilhar com vocês tudo que você ainda não sabe. E antes de eu encerrar, vou convidar o Magno para falar a frase, gente, que a gente nunca pode deixar de falar. Então, você, ouvinte, telespectador, acredito que já conhece a nossa frase. Vamos ensinar para o Magno. Bom, Magno, eu carrego uma frase comigo que eu acho que faz muito sentido. Então, todos os dias pela manhã eu posto no meu Instagram, você já deve ter visto, mas eu vou te relembrar para a gente falar ela juntos aqui. É que todo dia pela manhã eu coloco isso dentro de mim, que para eu conseguir alcançar os meus objetivos, eu preciso de ter Deus à frente, uma visão que vem do alto e um propósito no coração. Então, aí nós vamos falar junto. Eu vou falar assim, ó. Peraí, deixa eu ensaiar com ele, gente. Eu vou falar assim, ó. Deus à frente, aí você fala visão do alto e a gente fala junto, propósito no coração. Então Perfeito. Você vai falar visão do alto e propósito no coração. Perfeito. Então faz de conta, gente, que a gente está encerrando agora. Vamos lá. Olha só, gente, a nossa frase. Não podemos encerrar sem essa frase, ó. Deus à frente. Visão do alto e propósito no coração. Gente, um beijo para vocês e até o próximo RichCast. Ah, não posso encerrar. Antes de você dar tchau pra gente, siga o Magno no Instagram. A gente vai deixar aqui o Instagram dele. Fala qual que é o seu Instagram. @Dr Magno Liberato. Então, ó, já tá aqui escrito na tela. Siga ele e acompanhe ele, não só os procedimentos, mas é bem divertido seguir ele no Instagram, viu, gente? Tchau, tchau. Valeu, pessoal.